Olá, benditos! Apesar de Eliú ter sido o que mais se aproximou da verdade quanto à visão do sofrimento, ele também não poupou acusações contra Jó por causa da imagem distorcida e incorreta que ele achava que Jó tinha sobre a pessoa de Deus. No seu segundo discurso, ele menciona duas queixas de Jó. A primeira era que Deus era injusto, e a segunda queixa era que não havia proveito algum em servir a Deus. Em resposta à primeira queixa de Jó, Eliú apresentou 3 argumentos para provar que em Deus não há injustiça alguma. Em primeiro lugar, Deus não é injusto porque ele é Deus. Se Deus é verdadeiramente Deus, então ele é perfeito. Se ele é perfeito, não pode fazer nada errado. Um Deus injusto seria algo tão impensável quanto um círculo quadrado ou um triângulo redondo. De acordo com Eliú, aquilo que para nós em alguns casos parece uma injustiça, na realidade é a justiça divina em ação, ou seja, Deus está dando aos pecadores o que eles merecem por seus atos. Eliú estava absolutamente certo. Deus é soberano e não pode cometer injustiça alguma. Em segundo lugar, se Deus fosse injusto, não seria possível haver qualquer tipo de justiça na terra. É Deus quem preserva a ordem moral. Ele não é parcial com os príncipes, nem considera os ricos mais do que os pobres. Eliú, em seu modo peculiar de se expressar, estava novamente enfatizando a perfeita justiça de Deus. Porém, Eliú cometeu um erro crasso de destacar e enfatizar apenas um atributo, a justiça de Deus, quando na verdade Deus também é amoroso e bondoso. Em sua sabedoria, Deus criou um plano de redenção que satisfaz tanto sua justiça quanto seu amor. Por causa da cruz, Deus pode redimir os pecadores e ainda assim exaltar a sua própria retidão e a sua justiça. O terceiro argumento de Eliú foi que, se Deus fosse injusto, faria vista grossa ao que acontece no mundo. Eliú enfatizou a ideia de que nada do que o homem faz está oculto aos olhos de Deus. Um juiz humano, com suas limitações, ouve uma causa e toma a melhor decisão possível, e às vezes comete erros. Mas Deus não. Ele vê cada passo que nós damos e não temos onde nos esconder dele. Jó queria que Deus se encontrasse com ele no tribunal para que ele pudesse apresentar a sua causa. Mas o que Jó poderia dizer que Deus já não soubesse? Ele não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Ao contrário dos oficiais humanos, Deus não precisa fazer uma investigação e nem juntar provas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus conhece todas as coisas e pode julgar com sabedoria perfeita. As palavras de Eliú são totalmente verdadeiras e devemos guardar tudo isso no coração. A falha dele foi aplicar isso ao problema dos sofrimentos de Jó. Claro que devemos considerar que Eliú também não sabia do contexto da história de Jó ligado ao mundo invisível na disputa entre Deus e Satanás. Eliú então faz um apelo para que Jó confesse seus pecados, se arrependa, peça a Deus para lhe ensinar aquilo que ele não sabe e prometa não pecar outra vez. Eliú parece ter feito uma pausa a fim de dar a Jó a oportunidade de falar, mas Jó permaneceu calado. É possível que isso tenha deixado Eliú ainda mais irado, pois ele termina essa parte do seu discurso com uma acusação terrível. Ele afirmou que faltava a Jó conhecimento e discernimento, que ele era rebelde e falava com arrogância contra Deus. Eliú ainda menciona o bater palmas, que hoje em dia é sinal de aprovação, mas naquele tempo era um gesto de zombaria e desprezo. Eliú concluiu seu segundo discurso dizendo que Jó precisava ser ainda mais provado e que talvez isso o fizesse recobrar o juízo. Este é um desejo muito duro, mas todo o capítulo está no mesmo espírito, praticamente destituído de brandura e de compaixão. Note que o jovem Eliú tentou persuadir Jó com ultimatos e pressões tão severas que excederam até mesmo as pressões dos outros 3 amigos.
Como leitores do livro, dói o coração ver um jovem falar dessa maneira com um homem que era a própria imagem do sofrimento. Mas nós temos que considerar o fato de que todos ignoravam o contexto do mundo invisível e que, com certeza, Eliú tinha a melhor das intenções. Ele realmente pensou que estava ajudando Jó. Depois de contestar a primeira queixa de Jó, Eliú voltou-se para a sua segunda queixa. Não há proveito algum em obedecer a Deus. Mas esse será o assunto do terceiro discurso de Eliú amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!